Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Nas nossas aulas, nós vamos estudar o Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, ao longo das aulas serão poucos encontros, nós vamos sempre dar prioridade para aquilo que tem caído ultimamente nas provas, como vocês bem sabem que é o tipo de abordagem que a LAC utiliza. No entanto, não vou mentir para vocês que quando se trata de Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078/90, a maior parte do estudo se embasa na letra de lei. Ou seja, você vai ter que assistir às aulas com o seu vade-mecum, ou com a legislação impressa, ou de alguma forma com acesso à lei propriamente dita. Por quê? Porque nas provas, somente a literalidade desses artigos é que são cobradas de vocês. Então, veja que não adianta você ficar assistindo a aula, olhando para a minha cara aqui, que isso não vai fazer com que você, por osmose, absorva esses institutos. Na verdade, como é uma matéria decoreba, vocês vão constatar que Código de Defesa do Consumidor é um tipo de disciplina que você estuda já na véspera da sua prova. Tudo bem? E veja que o Código de Defesa do Consumidor, como na maior parte das leis especiais que nós temos, ele veio justamente para regulamentar disposição constitucional, claro. Então, cuida-se, portanto, de uma lei ordinária, de uma lei infraconstitucional, que tenta regular a tutela de um sujeito especial de direitos, que é o consumidor. Mas veja que o CDC, ele vem regulamentar com o parâmetro trazido na Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja que nós podemos, portanto, conceituar direito do consumidor como sendo o conjunto de normas e princípios que regulam a tutela de um sujeito especial de direitos, que é o consumidor, como agente privado vulnerável, que daqui a pouco a gente vai ver do que tratam esses conceitos nas suas relações frente a fornecedores. E aí lá na Constituição, no seu inciso 32, nós temos: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E aí vejam vocês que, em se tratando de competência para legislar sobre tutela do consumidor, nós temos uma competência concorrente, ou seja, significa dizer que a Constituição, no seu artigo 5º, trouxe a necessidade, trouxe a obrigação de que haja lei para regulamentar a tutela do consumidor vulnerável. Veja, não é qualquer consumidor, é o consumidor vulnerável. E, para além disso, a Constituição conferiu aos entes competência concorrente. Ou seja, o que é uma competência concorrente? Significa dizer que União, Estados, tá, e Distrito Federal vão poder legislar sobre a matéria de consumidor, sobre o direito do consumidor. E veja, a União, ela vai estabelecer normas gerais, diretrizes gerais sobre essa tutela para o consumidor, enquanto que Distrito Federal e estados vão complementar aquilo que é trazido pela Lei Geral de Tutela do Consumidor. Perfeito. Mas veja, quando a gente fala competência concorrente, nós temos um porém. Se porventura a União, que é o ente encarregado de estabelecer as normas gerais, nada o fizer, ou seja, se a União não o legislar, não criar legislação para isso, os estados e Distrito Federal podem exercer essa competência plena, ou seja, eles podem regulamentar por si sós a tutela do consumidor. Então, veja que na competência concorrente, que é diferente da comum, funciona da seguinte forma: União, regras gerais,
Estados e Distrito Federal, normas complementares, ou como muitos preferem, suplementares. Perfeito. Ué, professora, e os municípios? Veja, os municípios, eles não estão inseridos no rol de competência concorrente. No entanto, a própria Constituição assegura a possibilidade de que os municípios editem leis municipais para tratar de interesse local, tudo bem? E aí, veja, se porventura, né, a União, ela não legislou, ela não criou o Código de Defesa do Consumidor, suponhamos que não houvesse o CDC. Os estados, cada um deles, por si sós, poderiam criar os códigos de defesa dos consumidores estaduais. E aí, veja, na competência concorrente, só para vocês entenderem, não terem que decorar, significa a seguinte coisa. Bom, se desse meu exemplo, os estados e distritos federais tivessem criado um CDC estadual, já que a União não criou um CDC com normas gerais, se porventura depois eu tenho o nascimento de um Código de Defesa do Consumidor editado pela União e alguma disposição desse CDC estadual contrariar o CDC nacional, o CDC confeccionado pela União, o que vai acontecer? Não vai haver revogação, não. As disposições desse CDC estadual que se confrontarem com as normas gerais, elas simplesmente serão suspensas. Então, não há o fenômeno da revogação. Então, veja que a competência concorrente significa dizer isso, que o ente União edita leis gerais, normas gerais. Se ele não fizer, os estados e Distrito Federal podem legislar de forma plena sobre esse assunto, só que, sobrevindo legislação da União, se porventura essa lei da União confrontar com a lei estadual ou distrital, veja que haverá essa suspensão. Veja que o 24 da Constituição, ele tem vários incisos, mas os que nos interessam são: compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção de consumo, no inciso 5º, e no inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aí, veja, lá no parágrafo 3º, olha, se não houver lei federal sobre normas gerais, que foi o que nós acabamos de conversar, os estados exercerão a competência plena para atender às suas necessidades. Perfeito. Parágrafo 4º. Se eu tenho uma lei federal posterior sobre normas gerais, o que vai acontecer com o CDC estadual? Naquilo que confrontar, suspende a eficácia da lei. Tudo bem? Da mesma forma, muito embora os municípios não estejam inseridos no artigo 24, o artigo 30 da CF nos diz, olha, os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se, por exemplo, eu tenho uma tutela de consumo relacionada a uma realidade municipal, o município, muito embora não esteja inserido no rol da competência concorrente, ele pode sim editar lei municipal. Tanto é assim que nós temos o teor da súmula vinculante 38. É competente o município para fixar, por exemplo, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Tudo bem? Então, veja que nós vimos aqui os dispositivos constitucionais principais, que são efetivamente regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor. Existem outros? Existem, mas esses são os principais que possuem a maior incidência nas provas. Perfeito? E aí vejam, terminadas essas considerações constitucionais, nós finalmente adentramos no Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa, que regulamenta a norma constitucional, ele traz tanto disposições administrativas com relação à implementação de políticas, de diretrizes para efetivar a tutela dos direitos do consumidor vulnerável, como ela também traz crimes, como ela também traz aspectos processuais, como ela também traz políticas nacionais de tutela dessas relações de consumo. Porque, afinal de contas, como nós já vimos, é lei editada pela União no exercício da sua competência concorrente. Tudo bem? E aí veja que lá no parágrafo, no artigo 1º, me perdoem, nós temos: o presente Código estabelece normas de proteção e de defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do inciso 5º, que é a matriz. Lembra que eu disse, pessoal, existem outros artigos? 70, inciso 5º, que é o artigo que trata da ordem econômica, e temos também o artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Mas a rigor, a nossa essência são os desdobramentos do inciso 5º. Maravilha? E aí, dando continuidade a essa política que é trazida pelo novo CDC, nós temos, portanto, o artigo 4º, que fala da Política Nacional das Relações de Consumo. E dentro dessa política, logo, ela vai, portanto, trazer diretrizes a serem adotadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, veja que ela tem por finalidade atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. E aí eles trazem, aliás, ela traz como política os principais princípios. Primeiro, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ou seja, estados, Distrito Federal, municípios, sempre que forem regulamentar algo vinculado à relação de consumo, esses entes, eles deverão entender que existem consumidores que são vulneráveis, e daqui a pouco nós vamos estudar quais são essas formas de vulnerabilidade. Também, veja, ação governamental no sentido de proteção ao consumidor. Como? Bom, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo. Como assim? O Estado interferindo nas relações de consumo. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. E aí, veja, para além desses dois princípios, nós temos também a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios dos quais se fundam a ordem econômica, como eu disse a vocês, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E inciso 4º, são mais alguns incisos. Veja, esse inciso 4º costuma cair bastante em prova. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, veja que tudo que é vinculado à relação de consumo, seja com relação à fabricação, produto propriamente dito, mas também informação, capacidade econômica dos consumidores, tudo isso deve ser observado pelos entes no momento de trazer diretrizes que são traçadas dentro dessa política nacional. Tudo bem? Também são princípios a serem observados. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle
de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, como a senhora Procon. Então, você tem lá um produto que você adquiriu, apresentou defeito, a fabricante não quis restituir, não quis consertar. O que você pode fazer? Você pode ir no Procon, lavrar uma reclamação. O Procon ele vai tentar mediar, ele vai marcar uma audiência administrativa para que esse fornecedor e o consumidor eles possam, de forma alternativa, que não há via judicial, tentar resolver esse problema de relação de consumo, tá bem? Também são princípios: coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Como assim? Ora, inventos, produtos que muitas vezes são falsificados no mercado de consumo. Então, esse princípio ele traz a necessidade dessa proteção para o consumidor não ser induzido a erro. Então, ele compra um produto achando que é o produto A, quando, na verdade, foi B que plagiou, ou um invento, uma descoberta industrial que é plagiada. Então, essas questões relacionadas a invento, criação, marca, produto, também são protegidas dentro desse universo das relações de consumo. Perfeito? Também racionalização e melhoria dos serviços públicos e estudo constante das modificações do mercado de consumo. Claro, esses princípios que são trazidos nesse artigo, eles estão relacionados à política nacional de tutela das relações de consumo. Agora, para além desses, nós temos os princípios gerais do direito do consumidor, que, como nós vimos, são normas e princípios destinados a tutelar relações de consumo vinculadas ao consumidor que é vulnerável, tudo bem? Então, a partir de agora, nós adentramos no universo dos princípios gerais das relações de consumo. Então, o primeiro deles é o da vulnerabilidade. Claro, eu acabei de conceituar direito do consumidor com o Instituto da Vulnerabilidade. Então, obviamente que esse é o princípio que prepondera dentro desse sistema. Ele traz a ideia de que o consumidor ele sempre se encontra em uma relação de vulnerabilidade com o fornecedor. Seja fornecedor de produto, seja fornecedor de serviços. Claro, aquele que presta serviços, ele também é um fornecedor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele criou uma premissa de que a vulnerabilidade, ela sempre traz essa relação consumidor e fornecedor. E dentro desse universo, nós temos pelo menos 3 vulnerabilidades que são reconhecidas, tá? Com relação ao direito do consumidor. Vulnerabilidade técnica, que é aquela em que não se tem conhecimento específico sobre o produto que o consumidor adquire ou utiliza. Então, por exemplo, nós, meros mortais, que não somos da área de TI, não somos da área de informática. Então, a pessoa vai lá querer me vender um notebook, eu não entendo absolutamente nada do que ele está me relatando ali, do que o cara está me ensinando. Então, ele me fala, me dá várias informações, várias capacidades do produto, mas eu, a rigor, não sei absolutamente nada. Então, o que ele quiser ali, ele vai embutir naquilo, na venda, qualquer coisa que seja. Isso é uma vulnerabilidade técnica, ou seja, eu não tenho um conhecimento técnico com relação à funcionalidade exata do produto, com relação à funcionalidade exata da prestação do serviço. Então, essa
É a vulnerabilidade técnica. Por outro lado, a vulnerabilidade jurídica ocorre quando o consumidor ele não tem conhecimento dos seus direitos e deveres dentro de uma relação de consumo. Então, ele não sabe que, na verdade, quando ele firma um compromisso de compra e venda com o lote, que ele, na verdade, ele cria ali um dever jurídico de aquisição do bem. Então, essa vulnerabilidade jurídica é o desconhecimento tanto dos direitos quanto dos deveres. Então, por exemplo, nesse caso que está no slide para vocês, se eu celebro um contrato, uma promessa de compra e venda, eu, consumidora, a partir desse momento, tenho o dever de concluir a compra dessa promessa. Então, eu tenho que entender que no momento em que eu assino, não basta simplesmente eu desistir da compra que o valor vai ser restituído. Eu tenho que entender que quando eu celebro aquele vínculo, aquele compromisso, aquele produto, ele vai deixar aquele bem, ele vai deixar o mercado de trabalho, ele vai ficar reservado. Então, veja que a maior parte das pessoas não tem esse tipo de conhecimento. Então, elas são vulneráveis juridicamente, perfeito? E temos também a vulnerabilidade econômica, ou seja, o consumidor ele se encontra em uma condição de fragilidade com relação ao fornecedor, em razão do forte poderio econômico que o fornecedor possui, tanto com relação ao produto quanto com relação à prestação do serviço, ok? Portanto, as vulnerabilidades que nós mais encontramos no dia a dia, sem dúvida, são a técnica e a econômica, ok? Então, identificada essa relação de consumo, identificado o consumidor e identificado essa vulnerabilidade, nós podemos ter, portanto, aí o direito do consumidor atuando para resolver essa relação. Perfeito? Agora, para além desse princípio, nós temos também o princípio da boa-fé objetiva, que é, na verdade, um padrão de conduta que deve ser observado tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor, com base em valores éticos, de modo a respeitar as expectativas do consumidor naquela relação de consumo que está sendo estabelecida. Tudo bem? Veja que esse princípio da boa-fé objetiva, ele limita a atuação do fornecedor, ou seja, os fornecedores não podem exercer os seus direitos de forma abusiva, tem que haver uma limitação. A nulidade das cláusulas incompatíveis com a boa-fé objetiva é uma limitação ao exercício de direitos pelo fornecedor. Então, veja que, por exemplo, se eu tenho uma relação de consumo, um contrato, e nesse contrato eu tenho lá, em caso de desavença, o local para dirimir esse conflito é em um outro estado onde fica a matriz da empresa, veja que, nesse caso, não há ali uma boa-fé. Por quê? Porque, na verdade, para o consumidor que mora na capital X, se deslocar para a capital Y, para a audiência, para tentar compor essa situação judicialmente, veja, é inacessível. Então, a rigor aqui, esse direito da empresa, do fornecedor, de eleger um local para resolver eventual ou futuro conflito, ele excedeu do razoável. Por quê? Porque ele ofendeu a boa-fé objetiva. Então, veja que essa cláusula contratual, por exemplo, ela é uma cláusula nula. E isso é trazido pelo próprio CDC no artigo 51. Veja. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Maravilha? Então, esse também é um princípio vetor do direito da defesa do consumidor. Além dele, nós temos também
Princípio do equilíbrio, em que deve haver um equilíbrio na relação jurídica entre consumidor e fornecedor. E temos o princípio de defesa do consumidor pelo Estado. Como eu disse no início da aula, o Estado, ele intervém nas relações de consumo. Inclusive, essa é uma dos princípios da política nacional das relações de consumo. Então, esse princípio nada mais faz do que coroar aquilo que já é trazido no próprio CDC. Também são princípios: harmonização, em que indica a necessidade de conciliação dos interesses do consumidor com o fornecedor, também tranquilo. Princípio da transparência, ou seja, em todas as fases da relação de consumo deve haver transparência, inclusive na relação pós-contratual. Então, como assim? Bom, comprei um produto, maravilha, o produto foi entregue. Sem querer, eu, consumidora, quebrei o produto. E aí, eu vou lá no fornecedor e digo, olha, o produto apresentou um defeito. Veja, não estou sendo transparente. Por quê? Porque eu estou camuflando um defeito do produto que, na verdade, fui eu quem deu causa. Então, isso é princípio da transparência nas relações de consumo. Maravilha? Também, princípio da confiança traduz a ideia de que o fornecedor deve respeitar as expectativas legítimas do consumidor e também as expectativas vinculadas ao conteúdo do contrato que é trazido. Então, por exemplo, um contrato de aquisição de um produto, você pega lá a letrinha do contrato, pô, ninguém entende nada do que está escrito ali, uma burocracia, rebuscado. É óbvio que o consumidor lembra da vulnerabilidade jurídica? Pô, ele não vai entender a redação do que está ali. Então, nós temos ali também a violação do princípio da confiança, porque o consumidor ali, ele confia na empresa, ele confia no fornecedor, ele acredita que aquele contrato que ele está assinando está de acordo com aquilo que foi conversado. Então, veja que os fornecedores, eles não podem violar esse princípio. Por quê? Porque senão as cláusulas ali constantes vão ser declaradas abusivas. Tudo bem? Também é princípio do combate ao abuso, ou seja, o fornecedor não pode, de forma abusiva, desrespeitar o consumidor e seus direitos. E temos o princípio da educação e da informação. É claro, os consumidores, eles devem ser devidamente informados, a fim de que a decisão do ato de consumo seja a mais consciente. Então, veja, nossa, você quer comprar tal produto, olha, esse produto aqui ele polui em tantos por cento o meio ambiente. Esse produto aqui polui a camada de ozônio, degrada a camada de ozônio. Esse produto aqui, então veja, qual é o reflexo desse produto no mercado de trabalho? No mercado de trabalho não, me perdoem, no mercado de consumo. Então, os consumidores devem estar cientes de todos os reflexos, todos os efeitos que a circulação daquele produto ou daquele serviço gera na nossa sociedade. Então, veja que também o que está na moda é a evitação por parte dos fornecedores do consumo irrefletido, tudo para evitar o superendividamento dos consumidores. Tudo bem? Mas eu nem preciso dizer que a maioria dos fornecedores não obedece a esse princípio. Tudo bem, gente? Deu a nossa primeira parte da aula. Dá uma seguradinha que a gente daqui a pouco volta.